Shalom, povo santo, povo de Deus, que haja nesse dia chamado hoje um derramar do amor, da bondade e da misericórdia de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre tudo aquilo que é de sua responsabilidade, sobre todas as pessoas que estão na sua área de ação, que haja um derramar da manifestação da graça de Deus em teu favor. Lembrando que hoje é o sexto dia da semana, e no sexto dia há um liberar de bênçãos em porção dobrada para a tua vida. Tenha fé, receba pela fé as bênçãos e receba ela em porção dobrada. O pão que não podemos colher no sábado, Deus nos dá hoje. Ou seja, toda a provisão que você necessita para hoje, para amanhã e para depois, ela vem em porção dobrada para a tua vida hoje em nome de Jesus. O salmista vai dizer que ao justo nasce luz nas trevas. Quando nós falamos a palavra justo, né, no nosso dicionário, está dizendo aquilo que é certo, aquilo que é correto. Mas justo, na palavra de Deus, está dizendo aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Aquele que foi perdoado, aquele que foi aceito. Ainda que tenhamos alguns atributos do nosso caráter que não é aprovado pela sociedade, e eu não estou dizendo que isso não precisa ser melhorado, porque a conversão nos leva a um lugar de melhoramento do nosso caráter, ainda que não tenhamos um caráter aprovado pela sociedade, pelo fato de crermos em Jesus Cristo, pelo fato de confessarmos Ele como Senhor e Salvador, e nos arrependermos da presença dEle, nós somos justos diante de Deus. Não por nossa justiça própria, mas pela justiça de Deus. E a justiça de Deus foi moer Jesus na cruz, foi crucificar o próprio Filho, foi ofertar Jesus. Essa é a justiça. Deus deu uma oferta, a oferta é Jesus, e com esta oferta, Deus escolheu você, quando você creu em Jesus. Então, por isso, somos justificados. Então, o salmista disse, ao justo nasce luz nas trevas. Está dizendo que em meio às adversidades, aos problemas, sempre haverá uma solução. Em meio ao caos, sempre haverá uma solução. Em meio às tempestades da vida, em meio, aos maremotos da vida, sempre haverá uma solução, sempre haverá luz. Nós não seremos enganados, não seremos confundidos. Enganados e confundidos seremos o nosso adversário, ou seja, para mim, para você, para mim, para todos nós que cremos em Jesus, sempre haverá uma resposta, sempre haverá uma graça da parte de Deus, sempre, sempre, sempre. Eu não posso afirmar o tempo, mas a Bíblia diz que todas as coisas no tempo de Deus são perfeitas e formosas e perfeitas. Todas as coisas no tempo de Deus são formosas, são perfeitas. Todas as coisas, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a provação, por maior que seja o problema que você passa, sempre haverá uma solução, sempre haverá uma resposta vindo da parte de Deus, porque ao justo nasce luz nas trevas. Por mais obscuro que seja o momento que nós passamos, haverá luz para nós. Jesus é a luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que dissipa as trevas da nossa volta. Jesus é a resposta que nós precisamos. Todo o problema do homem está sempre ligado ao pecado. Então, quando nós chegamos a Deus e falamos, Deus perdoa, nós começamos a trazer luz para a nossa vida. A Bíblia diz de um tempo em Israel que a situação estava tão difícil, que quando Israel plantava, quando Israel semeava, quando eles estavam prontos para colher, os medianitas vinham e destruía, eles não apenas roubavam, mas destruía todas as colheitas, todo o trabalho, tudo aquilo que Israel tinha feito. O prejuízo aqui é muito maior, porque você precisa observar, um ano de cultivo, era um ano de trabalho, além da semente lançada na terra, e tinha o esforço físico, a dedicação, todo o cuidado. Então, quando os campos estavam prontos para ser colhidos, quando eles estavam prontos para usufruir, desfrutar de todo aquele trabalho deles, os midianitas vinham com uma multidão e destruía tudo aquilo. Mas havia um homem chamado Gideão. Este homem, ele não se vê como forte, ele não se vê como corajoso.
Ele se vê como um covarde. Mas, porém, ele tomou uma posição em meio àquilo. A Bíblia vai dizer que ele estava no lagar malhando trigo. Lagar é o lugar do vinho. Lagar é um lugar baixo. Um trigo se malha num alto monte, aonde se tem vento, que ele lança o trigo para cima na peneira e o vento tira a palha. Mas Gideão, ele estava no lugar mais difícil, fazendo da forma mais difícil. Mas naquele tempo, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: Gideão, tu és valente, tu és valoroso, tu és forte. Ele não se via assim. Ele não se via com esses atributos, mas Deus via. E talvez ele não sentia esses atributos, mas Deus sabia que estava nele, porque Gideão era justo diante de Deus. Talvez você não se vê como forte, talvez você não se vê como capacitado, talvez você não se vê como corajoso, talvez você não se vê como vencedor, mas a Bíblia diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou, ou seja, em Cristo Jesus. E quando a Bíblia está dizendo que em todas as coisas, eu quero afirmar para você que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Por mais que pareça que é um momento de derrota, por mais que pareça que é um momento de tristeza, por mais que pareça nesse momento que você não sabe, nem sabe o que fazer, a Bíblia garante que em todas essas coisas você é mais do que vencedor. Por mais que pareça que você está sendo derrotado ou que foi derrotado, mas há uma garantia da parte de Deus, que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Então que nesse dia chamado hoje, o anjo do Senhor possa te visitar e ministrar uma unção sobre a tua vida, uma unção de valentia, de coragem, e possa abrir os seus olhos para que você contemple tudo aquilo que Deus já preparou para a tua vida, em nome de Jesus. Tenha um dia maravilhoso para a glória do nome de Deus. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus.